Bem-vindo para mais um vídeo da série Arquitetura e Futebol. E hoje nós vamos falar do tapetinho do Fogão. Isso mesmo, o estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo. Mas vamos lá. O Botafogo, ele é dono desse estádio? Taran, taran. Não, esse estádio ele é da Prefeitura do Rio de Janeiro, isso mesmo. Então, se você achou que o estádio ele era do Botafogo, ele não é. Ele é um estádio da Prefeitura. O que que eu vou analisar aqui nesse vídeo? Olha só, vou analisar a arquitetura, vou analisar a história, vou analisar aqui também as melhorias, o que o Botafogo vai fazer, vou explicar sobre a questão da concessão que ele tem a respeito desse estádio, o que que a SAF planeja para esse estádio, para o crescimento ali dessa arena aí, do estádio que é do Botafogo, né, que ele tem essa concessão. Então eu vou detalhar aqui os pontos estruturais desse estádio, mas também vinculado ao Clube Botafogo, porque é ele que administra, ele que investe. Então esse vídeo aqui ele tem muito conteúdo novo, atualizado agora, 2026, né? Então, se você está assistindo esse vídeo mais para frente, até o que eu estou falando aqui, você vai conseguir aproveitar. Não é um vídeo apenas falado, tem imagens, tem tudo aí para você poder visualizar e compreender. Bora lá para o vídeo. Antes de falarmos de arquitetura, precisamos entender de quem é o Newton Santos. Diferente do que muitos pensam, o estádio não pertence ao Botafogo. Ele é um patrimônio público, de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Botafogo não comprou o estádio, mas sim venceu a licitação de concessão em 2007. O clube paga um aluguel mensal à Prefeitura, cerca de R$ 100 mil fixos, além de cargos e manutenção, para ter o direito de explorar o local comercialmente. Com a chegada da SAF, o contrato foi renovado e agora o Botafogo tem a concessão garantida. Na prática, o Botafogo faz a gestão privada de um bem público, investindo do próprio bolso em melhorias como o gramado sintético e a iluminação. Então, esse estádio ele foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americano e o custo médio ali na época, né, tem tempo isso, 2007, foi 380 milhões. Lembrando também que esse estádio ele não chamava, não tinha esse nome, porque ele chamava Estádio Olímpico João Avelange. Então, em 2015, rebatizaram o nome aí para poder ficar Newton Santos. Outra coisa também que aconteceu foi em 2013. O que aconteceu em 2013? Teve um vento muito forte lá e o telhado ali, a cobertura, a estrutura ficou prejudicado e até com risco de cair. Então esse estádio ele ficou 2 anos parado, justamente para manutenção. Acredito eu, né, que na época o Botafogo em si nem teve que pagar nada, porque ele é de responsabilidade da prefeitura corrigir essas problemáticas aí já da construção. Então, só te passando aqui um pouquinho do contexto da história. Localizado no bairro do Engenho, é um dos estádios com melhor logística de massa do Brasil. A estação de trem fica na cara do setor sul, permitindo o escoamento de milhares de pessoas em minutos. O entorno imediato é residencial e carece de uma esplanada de lazer integrada, sendo o local mais de passagem do que de permanência. A capacidade de torcida atualmente configurada para 44.661 espectadores. Durante a Rio 2016, colocaram arquibancadas tubulares nos setores norte e sul, atrás dos gols. Chegou a comportar 60 mil pessoas. A setorização é dividida em leste e oeste, que são as laterais, e norte e sul, que são os fundos. O setor leste inferior é o coração da torcida do Glorioso, e a sua análise estrutural possui uma cobertura suspensa. 4 arcos monumentais de aço sustentam a cobertura, evitando colunas internas. É uma obra de arte de engenharia metálica. Possui também um grande vão livre. A visibilidade é excelente de qualquer lugar, sem pontos cegos. O gramado sintético, implementado em 2023, é um dos mais modernos do mundo, tecnologia de cortiça, projetado para suportar o clima do Rio de Janeiro e grandes shows sem danificar o campo. Pontos positivos: acessibilidade de massa, o trem é imbatível para o torcedor, modernidade tecnológica, iluminação interativa de LED e o gramado tapetinho. Multiuso, excelente para grandes eventos musicais, como shows, e gerando também uma receita extra ali para o clube. Mas
tem também seus pontos negativos. Frieza olímpica. A pista de atletismo cria um abismo visual entre o torcedor e o campo, diminuindo a pressão acústica. Vazamento de som. Por ser um estádio aberto nas curvas, o som da torcida se dissipa mais facilmente do que em arenas fechadas. Vocês observaram que eu já analisei diversos estádios. Vou até colocar aqui a playlist para você poder acompanhar esses outros estádios aí, até para você entender um pouquinho dos problemas aí do Engenhão. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que existe o estádio, ele não foi pensado ali para o estádio de futebol. Olha só, um estádio olímpico, ele é feito para diversos tipos de esporte e o foco principal é o atletismo. Então, olha só, o Botafogo ele gerencia um estádio que foi feito, montado, pensando em atletismo. Com isso, ele assumiu, mas ele tem a problemática. Você já foi em estádios que você, durante o jogo, você faz aquele caldeirão, a torcida canta e fica aquele eco que é bonito, gera uma pressão durante o jogo, o emocional se torna mais forte dentro daquele jogo. O que acontece dentro desse estádio do Botafogo? Ele não tem isso. Ele não tem isso. Então, se você já foi lá, já viu um jogo, comenta aqui. Às vezes você vai falar que a sensação que você tem é essa. Te convido a ir a um estádio que tem a acústica planejada. Você vai ver uma grande diferença. Então, essas problemáticas estão todas aí para o Botafogo resolver. E ele pensa em resolver isso? Pensa. Segue o vídeo. Projetos e perspectiva de futuro. A Arena Newton Santos, o projeto ambicioso da SAF, envolve a retirada da pista de atletismo. Aproximação. O plano é rebaixar o nível do campo e estender as arquibancadas até a beira do gramado, transformando o Estádio Olímpico em uma arena de pressão absoluta. Modernização das tribunas, reforma das áreas VIP e camarote para aumentar também o ticket médio. A transformação do Engenhão, Estádio Newton Santos, é uma arena de futebol sem pista de atletismo. É um desejo antigo da SAF, visando aproximar a torcida. No entanto, não há confirmação oficial de que essa obra ocorrerá agora em 2026. A situação atual, o Botafogo detém a concessão e deseja remover a pista, mas a reforma depende de acordos com a prefeitura para o atletismo e a viabilidade estrutural. Impeditivos: a remoção da pista olímpica transforma o estádio, mas enfrenta burocracias e a necessidade de realocar o atletismo carioca. Exemplo, uma reforma do Célio Barros, por exemplo. Concessão: a renovação da concessão do estádio foi tema de reviravoltas, com notícias apontando para novas licitações em 2031, o que pode atrasar projetos também de longo prazo. Alternativas: estudos para melhorias focados no futebol, como a criação de caldeirão, continuam, mas a obra estrutural da magnitude citada ainda está no plano de projetos. O projeto de tornar o Newton Santos uma fortaleza estável é o objetivo principal, mas a concretização dessa reforma arquitetônica em 2026 depende da finalização desses acordos administrativos e técnicos. Quero falar também sobre a gastronomia e cultura do estádio do Botafogo. Olha só, restaurantes lá não existem, então basicamente são quiosques que faz a venda de alimentação, comida para os dias de jogos. Mas uma coisa falta, porque não tem aquela sensação de bem-vindo, venha comer em um restaurante que você tem à vista para o estádio, aquela coisa que é convidativa não só em dias de jogos, mas que as pessoas queiram ir para lá. E ligando junto a parte de um bom restaurante, também tem a parte do museu. Então, eles têm basicamente a céu aberto ali, algumas estátuas de grandes ídolos, o museu ali com os troféus, mas você percebe aquela sensação de encaixe, foi encaixado ali de qualquer jeito. Então, o Botafogo tem sim essas situações para serem resolvidas, para melhorar a estrutura, para melhorar a qualidade do torcedor dentro desse estádio e o principal, criar uma identidade muito forte com o seu torcedor, com as pessoas ligando esse estádio
100% ao Botafogo, que seja um local convidativo, pensar nesse entorno que sofre de tantas carências, precisa ser cuidado de uma maneira melhor. Isso tudo vai fazer o quê? Uma valorização da marca Botafogo, que é o time. O Newton Santos é mais que um estádio, é a casa que o Botafogo moldou para ser sua fortaleza tecnológica. Se os planos de transformar o Engenhão em uma arena sem pista de atletismo saírem do papel, estaremos diante de uma das maiores metamorfoses arquitetônicas do futebol brasileiro. E você, prefere um modelo olímpico ou quer ver a torcida colocada no campo? Comente aqui abaixo, se inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Lembre, a arquitetura está em tudo, até no futebol.